Bem-vindos, bem-vindas, então, ao nosso satsang de hoje. Ah, e a Ednita colocou, né, uma dificuldade que eu acho que todo mundo tem, que seria essa questão da devoção, né, com relação a Deus. Eu aqui vou tecer alguns comentários, né, que propõem uma investigação em relação a isso. Então, essa questão, quando a gente fala Deus, né, essa palavra Deus, ela está invocando primariamente um condicionamento, tá? Então é aquela questão já desde a infância que você aprendeu, né, a dizer, né, o papai do céu, né? Essa forma que já foi feita essa introdução desse Deus, né? Que não é um Deus sentido, né? É aquilo que vem de cima para baixo. É um Deus aprendido, aprendido intelectualmente, tá? Então, por isso é um Deus cultural. Quando a gente fala cultural, está envolvendo o condicionamento. E como a gente foi criado, a maioria de nós, num ambiente cristão, né, católico, sobretudo, essa é, é, essa palavra, né, esse esse condicionamento, ele está inserido, né, está de uma forma assim muito associada aos ritos da igreja, né? E que para a criança é muito impenetrável, né? E não só para criança, eu acho que para muitas pessoas adultas, talvez com o tempo, né? As novas gerações foram se afastando, né? De dentro da igreja, até que a igreja começou novos movimentos para atrair mais pessoas. Depois, o advento aí da igreja chamada evangélica, né? Mas então, esse conceito, né? Isso ficou muito entranhado com esse aspecto cultural. Então, quando você pensa em Deus, você já pensa automaticamente algo relativo à igreja, algo relativo a Jesus, né? E aí vem aquela confusão, né? Aquelas coisas que, num nível intelectual, né? Que aí quem é Deus? Deus são três pessoas, né? É Cristo, é o Espírito Santo, é o Deus Pai. E aí começa toda essa parafernália, né? Que não é vivida, não é sentida, não é uma experiência direta, é algo que vem já num pacote, né, trazido para estruturar toda essa autoimagem, né, que a gente vai acostumando a construir no dia a dia, né? Então esse Deus é mais esse elemento cultural aí presente, né? Então quando a gente vem com um discurso aqui no satsang, por exemplo, olha, você tem que, né, fazer a entrega, né, desenvolver a devoção, né? E isso soa muito estranho, como a Ednita trouxe, né? Mas como assim se devotar a quem, né? Quem é esse Deus, né? Porque é algo muito contaminado como conceito, sem ter uma experiência associado
a religião, eu diria, sabe? A religiosidade, parece já é algo mais, assim, sutil, né? Agora, a religião institucional, que é o que aconteceu com as gerações ao longo do tempo, agora, né, as gerações mais recentes, elas se distanciaram dessa conexão com a religião, e no caso a religião católica, né, mais sobretudo, e também as ramificações, né, que não falavam a mesma língua, né? Então, nós também somos dessa geração, né, que não conseguiu manter uma conexão com essa instituição, né? A gente, inclusive, no meu caso, a gente tem até uma conexão maior com o próprio Cristo, né? Mas não com a instituição. E parece que esse Deus, quando a gente fala Deus, ele está como um conceito colocado dessa forma institucional a partir da religião, né? É o Deus da igreja. Vamos trazer dessa forma mais simplificada, Deus da igreja. E o que teve também ao longo desse tempo, dessas novas gerações, né? O desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então, quanto mais a gente olha para o passado, quando havia menos recursos tecnológicos, menos alimento, né, menos produção, mais desigualdade social, ainda há muita desigualdade social, mas em uma época mais no passado, né, no passado até um passado recente, havia uma desigualdade maior e a questão, inclusive, tecnológica e a questão da própria ciência. Inclusive, aquele professor, né, Francis Lucili, estava dizendo aí, eu vi uma chamada dizendo que a nova religião é a neurociência, né? Coisa desse tipo. Então, o que que acontece? Na época em que não havia esses recursos, com quem o ser humano poderia contar? A não ser com o sobrenatural, com algo que ele pudesse invocar e acreditar e ter fé, né? Então aí o protagonismo da religião institucional e desse Deus conceitual era muito maior. Com o desenvolvimento da medicina, da ciência, né? Você toma um remédio que é mais eficaz, você faz um tratamento que é mais eficaz e produz resultado, um resultado mais confiável. Então, isso vai, aos poucos, diminuindo a necessidade de você recorrer a Deus e à religião. Porque a religião está num campo mais do intangível, né? Mas também do incerto, né? Não é o fato de você rezar e de você ter fé, não quer dizer que vai dar certo, não quer dizer que o resultado vai ser favorável, né? Agora, se você coloca a sua fé e a sua certeza na ciência, hoje, por exemplo, a ciência tem uma probabilidade de cura através de medicamentos, de tratamentos, muito maior, né, do que no passado, ok? Então, isso vai fortalecendo a convicção na ciência e enfraquecendo a convicção religiosa. E a convicção religiosa está muito ligada nessa base, que seria esse Deus conceitual que a gente está tratando. Que não é aquilo que nós sentimos, não é o Deus que você experiencia. Né? É algo, vamos dizer, ao mesmo tempo que é inconcebível, é distante. A gente é incapaz de fazer algum tipo de conexão com essa realidade que a gente está chamando de Deus, né? Então, que é aquilo que você aprendeu no catecismo, que é aquilo que você
viu nas missas, né? Falando de um modo geral, e que não é sentido, né? As pessoas vão ali, aparentemente repetem, né, o que está sendo falado e cumpriu aquele rito, vamos dizer, aquela obrigação, é, também aí está tudo bem, né? Está livre daquele pecado. Então, é aquela coisa também muito calcada em culpa, em castigo, em premiação, né? Se eu for um bom cristão, se eu for uma pessoa que faz caridade, se eu for, eu vou então ter a recompensa de ser salvo, por exemplo. Então ficou muito isso assim, numa dualidade da premiação e do castigo, né? E Deus então passa a ser um juiz, né? Uma autoridade poderosa que vai decidir se você vai para o inferno, se você vai para o céu e não sei o quê. Então isso é muito também a natureza social da, da, da condição sociológica humana, né? Que é isso? Uma divisão de poderes, né? Os líderes, os governantes, os reis. Então, Deus está muito nesse sentido, muito mais associado ao um governante que tem poder de vida e morte, né? Sobre os seus súditos, sobre os seus subordinados, né? Os seus governados. Então, é como se fosse um déspota, né? É um, um líder, né, que detém um poder absoluto. Né? Então, essa forma, na verdade, deformada, é que a gente, então, sente essa estranheza, né? Quando a gente fala, não, mas então você deve se render, você fica, né? Pô, mas eu vou me render, eu não tenho a experiência de Deus, né? Como Cristo, por exemplo, teve, como Ramakrishna aí, que está sendo descrito, teve, né? O próprio Ramana falou sobre isso, ali ele colocou outro dia ele falando sobre Deus. Então, para a gente conseguir chegar numa devoção genuína, a gente tem que desconstruir essa imagem conceitual de, de uma projeção construída pela cultura, né? É um fenômeno sociocultural. O que esse Deus é? É um fenômeno sociocultural, né? Alguém que para facilitar a governança, né, de uma vila, de uma comunidade, de um país, né, para colocar regras. Então, isso, essa questão legal, vamos dizer assim, né, para a gente conviver em sociedade, como ela não tinha um poder, o poder para impor estas regras é um poder humano, né? Agora, se você associa a um poder sobrenatural, ele não vai só ter domínio sobre você nesta vida. Então, aparentemente, né, você vai ser também dominado numa outra vida, após a morte. Então, é um sistema, né, um modelo de controle. Ele é um modelo de organização, mas a base dele é o poder e exercendo um controle sobre a população, né? E aí a população ela se assemelha muito a um rebanho, né? Uma manada de gado, né? Então ali esse gado, né, que está ali criado para abate, por exemplo, ele é algo muito assim, como se fosse um enxame, né? Não há um interesse específico por cada indivíduo, né? Ali fica como se fosse
tantas cabeças de gado, né, que se fala, né? Tantas cabeças de gado. Então, já mostra que é um número, né? Então, a população, ela precisa, né, na cabeça desse pessoal, ter um controle, né? E aí que a coisa ficou contaminada, né? E também houve assim, uma contribuição muito importante da ciência e da tecnologia que começou a desacreditar aquilo que antes era um, um material, vamos dizer, da religião, né? Mas até a ciência, a tecnologia tem o seu limite, né? A Lili está aí, né? Que é a doutora Lili, a médica. E quando os médicos esgotam todas as possibilidades, todos os recursos que a medicina conhece ou oferece ali naquele local, o que é dito? Agora você tem que entregar na mão de Deus, né? Não é isso? Então aí se revela também um limite, né? Apesar de ter um avanço, existe ainda esse limite, né? Ô, gente, eu fui ali abrir para a Gaia, tá? Que ela estava aqui, meio impaciente. Então, gente, bom, essa é uma primeira, é um cenário, né, que a gente está desenvolvendo para entender essa estranheza que a Ednita trouxe, né, com esse tema. O que será que é essa devoção? Vou devotar a quê, né? Então, a gente tem que desconstruir essa imagem. E ao longo desses anos de satsang, o que eu entendo é que a gente foi desconstruindo tanto a autoimagem, né, contaminada, cheia de conceitos, cheia de projeções, quanto a imagem da realidade que era projetada. E isso foi ao longo desses satsangs, né, vários satsangs que a gente pôde conviver, né, juntos. E chegou num ponto em que surge, então, a, como uma grande possibilidade, né, de preenchimento através da experiência direta, que sempre a gente fala sobre a experiência direta, da devoção. Então, agora vamos discernir o que você trouxe, né, Ednita? Devoção a quem ou a quê? E a gente tem uma tendência já de querer algo pronto, algo já mastigado, vamos dizer assim. Algo que você já tenha um acesso fácil. Tá? Então, para a gente largar, né? Para a gente deixar esse tipo de apoio, que seria esse Deus conceitual, que a gente, no fundo, não sente, seria um Deus mais intelectualizado, ele vindo de uma experiência de condicionamento, não de uma experiência direta. Tanto que eu acho que até a gente tem dificuldade, não sei vocês, né, de orar, né? Você vai orar ou vai meditar? Ao longo aí da caminhada, né, passando pelo budismo, passando pelo Advaita e as várias vertentes, a gente caiu muito na meditação, né? Não, ninguém fala muito sobre oração, né? Oração é uma coisa do passado, a meditação, respondendo um pouco já para o Dona, né? A meditação é vanguarda, a meditação é moderna, a meditação também tem esse lado da meditação, sabe, Dona? Que é o lado conceitual da meditação. É o lado da meditação como
um estilo de vida alternativo, ligado ao estilo de vida alternativo, ligado a uma imagem alternativa, né? A um costume alternativo, né? Ao vegetarianismo, às comunidades autossustentáveis. Toda palavra está evocando, Ednita, um conceito. O que é esse conceito? Ele está abrindo um leque de significados. Então, a meditação que a gente está se referindo agora, e que eu acabei de falar, é um conceito de meditação, né? Por exemplo, o pondé, quando você está num jantar assim mais elite, né? Mais uma turma mais elitizada, mais refinada, vamos dizer assim, e começa um papo cabeça, tá? Começa um papo filosófico, um papo cabeça, é muito mais legal, de repente, você se afirmar como budista, né? Porque aí parece que tem algo assim evocando, né? Algo refinado, né? O budismo nesse sentido parece que é uma coisa mais refinada, né? Então você se declara budista, né? No papo cabeça, tal, pega bem. Então tá vendo? Ah, eu sou budista e eu faço meditação, eu sou vegetariano e eu faço yoga. Parece que isso aí é algo, né? Pô, pega bem, que legal, tá aqui no papo cabeça. Pô, eu sabia, você é uma pessoa evoluída, você é uma pessoa, né? Você, meu, já sabia, eu senti já a sua energia, eu já senti a sua vibe e tal. Então começa a ser algo social, né? Nesse sentido que eu estou falando, né? A meditação é um ingrediente, um elemento, um item a mais para uma imagem social legal diante de uma pseudo, né, de um pseudo refinamento. E aí o Pondé usa como exemplo a mesma coisa. Pega mal você se declarar evangélico. Num jantar que tenha um papo cabeça, se você fala eu sou evangélico, você é excluído na hora do jantar, né? Pega mal ser evangélico nesse ambiente mais alternativo, um ambiente mais artístico. Nada contra, né? Eu não estou falando nem contra nem a favor, mas a gente está fazendo uma leitura das tendências sociais, né, associadas a essas práticas. Para começar, se você faz meditação, nem é bom falar para ninguém. Se você é vegano, é vegetariano, vegetariana, para que você vai ficar alardeando isso? Se é uma escolha pessoal, isso não é nada. O grupo, se você traz esse elemento para o grupo, você está querendo um tipo de reconhecimento do grupo, aprovação do grupo. Você está trazendo a linguagem da religião institucional para o grupo. Eu quero prêmio. Por quê? Porque eu faço uma coisa legal. O que é fazer coisa legal? Ser vegetariano, fazer yoga, fazer meditação. É legal. É uma aprovação, né? Então, tem esse aspecto. Nós estamos falando desse aspecto, né, dona? A questão da meditação. É lógico que a meditação, por exemplo, se você faz a meditação, e aqui a gente fala de meditação, e você vai fazer a sua meditação aí, tá? Ninguém aqui vai falar assim, ô povo, deixa eu só dar uma notícia. Eu falei, o que que é? Hoje eu fiz 1 hora e meia de meditação. Ah, parabéns. Cara, como você é iluminado, meu. Não sei o quê. Então, tem toda essa armadilha também, né, nesse campo aí que a gente está falando, né? E aí que entra a história desse Deus, né, que a gente estava falando aqui, que a Dinita trouxe,
Como que eu vou me render? Na questão não é nem se render. Como que eu vou me conectar, tá? Como que eu vou entrar na vibe desse Deus que eu não sei quem é, não conheço, não tem nada a ver com ele, cara? Como é que eu vou entrar nessa vibe? Entendeu? Não tem como. Parece que vocês começam a falar grego. Eu acho que é isso que a Ednita está pensando. Não é? Não, não é. Então manda. É assim, é que Deus, Ah, esse lance da devoção em Deus, assim, parece que você está delegando a sua força para algo, alguém, algo, né? Para algo fora de você. sim. E não faz sentido para mim. Então, mas vamos lá. Delegando a sua força. Sim, Não entendi também. Como assim, delegando a sua força? Não entendi. a sua força, assim, é tipo, você. Hum. Ah, eu não sei explicar direito isso, tipo, a sua energia. Ah, eu não sei explicar direito isso, Maurício. Tipo, delegar sua força seria você estar tirando de você e colocando em algo fora de Você não você. sabe o que que é. Primeiro, eu acho que a questão de Deus, que a gente está tratando aqui, é um desconhecido e um estranho. Não é só desconhecido, um estranho, né? A gente tem uma noção de Deus por causa dessas questões de condicionamento e religião, etc., como se fosse uma pessoa que você não conhece. Tipo assim, quem que é Deus? É alguém que eu não sei quem é. É um estranho. É uma entidade. É o quê? Uma entidade que está fora Sim, de mas uma você, algo entidade que fora de não tem você. nada a ver com você, que você não conhece, que você não Maurício, sabe de onde veio. É tipo assim, alguém que mudou aí para casa sua vizinha, tá? E você não conhece. Vamos dizer, é um vizinho. Diniz, você conhece seu vizinho? Ah, não, mudou há pouco tempo aqui. O que que você tem a ver com ele? Não sei, nunca vi, não conversei com ele, não sei se ele é gente boa, não sei se não é. O que que é? Estranho. O estranho você não sabe nada. Você não pode dizer assim, ah, o cara é gente boa. Não sei. Ah, o cara não é gente boa. Não sei. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma conexão, familiaridade. Eu não tenho intimidade com o estranho. Então, eu acho que é muito comum isso, tá? Então, você fala assim, do jeito que você está falando, como é que eu vou entregar? Vou resumir e ver se é isso. Como é que eu vou entregar algo íntimo meu, tá? Por exemplo, eu tenho um segredo. Eu tenho uma coisa que é minha só, tá? Aí você chega para um cara que você nunca viu, que você não conhece, e vai falar esse segredo da sua vida pro cara. Entendeu o que eu tô falando? Não, 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 não tem, assim, não dá liga, né? Eu não sinto a vontade, eu tô desconfortável. Agora, se você chegar no seu marido, por exemplo, se você chegar numa pessoa que você confia muito, que você conhece muito, você fica mais confortável de passar alguma coisa. Ó, sei lá, pedir uma orientação. Ah, eu estou passando uma situação assim. Agora, uma pessoa que você nunca viu, eu estou dando esse exemplo muito, assim, esdrúxulo, né? Muito seco, para a gente notar o que que é, né? De repente vem algo de cima para baixo, assim, igual a religião impõe, né? Ednita, a devoção que é legal, seja uma devota. Meu, mas eu devota de quê? Do quê? Da onde? Entendeu? Então, é muito artificial. É muito artificial. Né? Até se você falar assim, pô, eu vou querer participar do 60. Ah, legal, legal, você sim. Quer dizer, ótimo que você trouxe a sua, né, questão de dizer, pô, e agora, né? Não, não sinto isso. Eu acho que é a primeira coisa, não sinto isso. Por quê? Porque eu não sei o que que é isso, é estranho para mim. Ok, beleza. Lili, vamos lá? Eu não sei se é por aí que a Ednita falou, mas eu acho que pode ter a ver.
que isso pode estar muito ligado também à crença que a gente tem, que a gente faz as coisas, que a gente é que faz. E aí a dificuldade de você passar, igual ela disse, a força, né, para um outro ser, para uma outra pessoa, porque você acredita que quem faz tudo é você, a gente, né? Então acho que isso é uma barreira muito grande, esse eu fazedor, né? Da gente É, acreditar que a gente faz e que a gente é responsável por tudo. é, é um aspecto, né? O fazedor, né? Agora, por exemplo, a forma que o Advaita coloca, que a gente sempre viu, né? Você é consciência, mas você não é o corpo e não é você que faz. Então cria uma puta confusão, cara. Por quê? Você não é o corpo, já tem duas coisas. Então não é mais não dualidade. Tem o corpo, tem você, que é a consciência. E você, que é a consciência, não faz. Então quem que faz? Né? Acontece, as coisas acontecem, mas você não faz. Então tem algum fazedor que é o terceiro nessa história. Então, eu acho que aí começa a ter essas confusões, né? A gente vai, em vez de clarear, vai ficando mais confuso. Maurício, Oi. e a serenidade aí, será que encaixa agora ou mais para frente? Então, a serenidade, dona, ela é uma consequência, tá? Ela é uma Certo. consequência. E Agora, ela é uma divindade, consequência. Hã? divindade é uma palavra que eu acho que pode entrar nesse satsang, não sei. Acho que Na verdade, a divindade parece que é uma derivação de Deus, tá? é, Aí é aquela questão da deidade, né? Seria um tipo de santo, né? A divindade também como um tipo de uma energia, né? A graça, Shakti, né? Seriam atributos da divindade. E aí começa a entrar num outro contexto, né? Essa questão da serenidade, você está falando, eu vejo como consequência. Você só vai ficar sereno, em paz, tranquilo, uma vez que você sinta segurança. E como é que você vai sentir segurança? Que você tenha clareza de entendimento. Clareza de entendimento. Agora, se você estiver confuso, você não vai ter sentimento de segurança e, portanto, você não vai ter serenidade. O que é contrário da serenidade? Ansiedade. Entendeu? Quando você não tem serenidade, você tem o quê? Ansiedade. E o que é ansiedade? Você procurar alguma coisa que está faltando e que você não sabe o que é, e aí você vai ficando cada vez mais ansioso. Isso é um processo que a maioria das pessoas estão. Né? Não num processo de serenidade, mas num processo de ansiedade. A Higinita falou: não dá, não consigo entender essa entrega a algo, se tudo é Deus, né? Só que você também não sente que tudo é Deus. A grande questão aqui é que tudo é intelectual, não é experiência direta. Se você entendesse no sentido de experiência direta, sentisse que tudo é Deus, você não estaria pensando que você estaria entregando algo para alguma outra coisa. Não faz sentido. Se você sente que tudo é Deus, como é que algo vai sair de você e entrar em Deus? Tem como. Maurício, Ah, eu te falei isso uma vez, eu até lembro que você falou, e agora, né? uhum, E realmente o agora importa, é o que importa, né? Não é nem que importa mais, é o que importa. uhum, Mas se houve uma experiência de sentir isso, uhum. mas isso passou, Sim. serve para pelo menos dizer, que nem eu estou fazendo aqui para você, Olha, ou nem. a ponta do iceberg, né? Você não precisa descartar isso, né? Mas é como se fosse uma luz no fim do túnel, é uma referência, né? O sentimento, por exemplo, da plenitude, o sentimento dessa serenidade que você falou. Então, é um sentimento.
Então, o sentimento é muito mais importante do que o conceito, do que um pensamento, do que uma ideia, né? Se você fala assim, ó, você sabe o que é Deus? Não, por quê? Porque você não consegue é, definir o que é Deus através dos seus pensamentos, das suas ideias, né? Agora, você sabe o que é Deus, você separa e sente. Você sente a respiração, você sente os sons, você sente. Então você começa a ter um sentimento em relação à realidade. Aí você pode estar num caminho para conseguir sentir o que é Deus, sentir. Então Deus, a gente não define, nem conhece, nem entende, a gente sente, né? Agora, a gente pode não chamar de Deus. A gente não precisa. Porque quando a gente chama de Deus, a gente já traz aquele Deus conceitual que a religião instituiu como Deus da igreja, por exemplo. É o Deus que está lá na igreja. Tá? Então não é isso. Então Deus, agora, para falar diretamente, que a gente possa desenvolver, Dinita, a nossa devoção, tem que ser algo muito conhecido nosso, muito íntimo nosso. Não precisa nem usar essa palavra Deus, mas algo que você tenha certeza que é, né? De uma forma que você sinta. Então vamos lá. Cada um pode entender de um jeito, né? Mas como que começa a devoção? Você reconhecendo que as coisas não estão no seu controle, tá? Essa é a primeira. De repente você levanta, Ednita, igual acontece com qualquer pessoa. Você levanta, bate como é que fala? Bate uma neura. Bate. Você não está esperando. Começa a você ficar ansiosa. Do nada, vamos dizer. Não tem motivo, não tem nada. Mas você fica ansiosa. Começa a vir um medo. Começa a vir. Aí você fala, pô, mas o que eu fiz, né? Não fiz nada. Né? Ou tem dia que eu levanto que eu estou triste. Né? Então, isso aí, essa sensação, essas emoções, a gente não está tendo o controle disso. Né? Então, você está lá, tá, vou esperar, né? Vou investigar, ver de onde está vindo, tal. Agora, no Advaita, no budismo, nas várias vertentes, vamos dizer, alternativas, que não é a religião institucional, né? Qualquer discurso que você veja, você está sozinho, você que tem que se virar. Se vira aí, tá? Ah, você está com ansiedade? Ah, respira aí, meu, entendeu? Faz um japa, canta um mantra e se vira. Não tem ninguém para te amparar. Você está sozinho, vamos dizer assim. Então, essa sensação de desamparo não traz serenidade, não. Traz ansiedade. Ansiedade. Pô, tô sozinho. Com quem que eu posso contar? Com ninguém. E aí fica, cara, aquela, tá? Agora, o que que é a devoção? É uma possibilidade de você se sentir acolhido e acolhida. Uma possibilidade. Agora, essas possibilidades têm que ser genuínas. Não adianta vir falar que tem um Deus que vai proteger você, que você não vai acreditar. Por que que ele tem que ser genuíno? Porque tem que partir de dentro. E como é que parte de dentro? Eu acho uma coisa muito legal que eu ouvi, né, assim, na vertente da devoção, né, que é você se lembrar de Deus. Se lembrar. É muito legal isso. O se lembrar, porque a gente esqueceu o que que é isso, né? Então, esse se lembrar é você com você. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritualidade oriental, né? Ou indiano, ou hindu, ou budista, ou seja lá o que for, né? É um apontamento, pode ser um apontamento que vem
uma vertente devocional, mas é muito legal você estando junto, dentro, né? Aprofundando junto em você e tentando se lembrar. O que é se lembrar? De um sentimento, não de uma ideia, não de um conceito, mas de um sentimento. Quando que eu me senti acolhida? Quando eu me senti amparada? Quando eu me senti bem, né? Quando eu estava do lado de uma pessoa que me transmitia segurança. A pessoa realmente transmitia segurança? Eu não sei se ela poderia ou não ajudar você, mas você acreditava que sim. Por exemplo, quando você estava criança, ia atravessar a rua, geralmente tinha um adulto que te dava a mão, certo? O ato de você dar a mão para o adulto, o simples ato de você dar a mão para esse adulto, você já atravessava a rua tranquilamente. Isso te dava segurança. Essa segurança que eu quero que você lembre. Quando você se sente segura, por exemplo, no ato de atravessar a rua, quando você é criança, dá a mão. Quando você está se sentindo segura, você não tem medo de atravessar a rua, porque você tem confiança naquela pessoa que está com a mão de mão dada com você. A questão nossa aqui não é formar uma imagem de Deus, mas já venho. Não é formar uma imagem de Deus, mas é sentir uma coisa muito básica, que a vida que está acontecendo, e a vida que aconteceu, e que esse corpo que surgiu, você não tem participação nenhuma nessa condição de realidade. Então, se você reconhece isso, nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de coisas sobrenaturais, nós estamos falando de um fato, o fato da existência. Eu não estou definindo esse fato como consciência ou como qualquer outra coisa, né? Porque não precisa, ele é evidente. O fato de existir é evidente, né? Ah, mas o fato de existir é consciente. É consciente porque é um atributo da existência. Enfim, eu não estou precisando definir o que seja, eu só reconheço o que é. O fato da existência ocorre. E ocorre independentemente da minha vontade. Tá? Então, isso é básico. O fato, vamos escrever isso aí, depois surgiu aqui agora, né? Se alguém puder escrever, porque aqui some também. O fato da existência é evidente e é independente da minha vontade. Ok? E o que acontece? Quando eu olho os atributos da realidade, quando eu percebo os atributos da realidade, há uma certa ordem no sentido da vida, né? A prosperar, dos ciclos acontecerem, né? As estações, a época da. É muito legal, né? No Antigo Testamento, lá, o Eclesiastes, né? A época, ele fala coisas óbvias, mas é ali que você está reconhecendo os ciclos, né?
há uma época para cultivar a terra, há uma época para fazer a semeadura, há a época da espera, há a época da chuva, né? Há a época do brotar, há a época da colheita. Então, esses ciclos, né, eles vão casando com a vida. O que quer dizer? Eu consigo plantar o alimento na terra. A terra me dá o alimento para eu sobreviver. O ar que eu respiro me faz sobreviver. A água que eu bebo me faz sobreviver. Então, o fato da existência, no fato da existência, existem elementos que contribuem para a manutenção da vida. Isso, no mínimo, existe um reconhecimento que há aí um tipo de inteligência. Né? Então, a gente vai reconhecendo isso que é chamado de Deus na experiência direta e não fora dela. Isso vai criando uma familiaridade, não um entendimento, mas uma familiaridade com essa condição de existência. O fato da existência me contém e está em mim. Aí você começa a ter uma probabilidade de experienciar que tudo é Deus, né? Mas diretamente. O ar que eu respiro, os alimentos, os sons que eu ouço, os aromas que eu sinto, o paladar da língua, né? Tudo isso vai confirmando uma comunhão. Então, o que nós fazemos? Nós participamos da existência. Ao mesmo tempo, nós somos a existência, mas também nós participamos da existência. E ao participar da existência como convidados, né? Porque nós não temos o poder de fazer nos autoexistir, nós fomos convidados a existir, né? Porque a existência não é algo que você consiga decidir se vai fazer ou não, é independente da sua vontade, como a gente já falou. Você está, então, em comunhão com a existência. Você é um participante. Vai lá, Ednito, depois você vê a gravação aqui, vai lá. Isso, amanhã você termina. Espero que daí tire as dúvidas. Então, a gente vai sentindo. E ao sentir, a gente vai se lembrando. Então, é esse lembrar que eu estou dizendo. Né? É esse lembrar. Para mim, né, pessoalmente, faz um sentido maior, né? Esse Deus sem forma. Né? Que eu não vou dizer que é o todo, porque quando a gente fala o todo, também não quer dizer nada. Se você fala totalidade, não quer dizer nada. Se você fala consciência, não quer dizer nada. É algo que começa a ressoar em você, algo que você começa a estabelecer um contato. Só isso. Você se lembra que você está aqui não pela sua vontade, que isso está acontecendo como um grande mistério. Né? E esse grande mistério é algo imponderável, é algo ilimitado e que a gente também observa aí, né? A manifestação do universo, as galáxias, né? Os ciclos também universais. Então, aí se você começa a reconhecer essa grandiosidade da qual você participa. E como participante, não como protagonista, aí que está a grande diferença. Se você se coloca como protagonista, é muito fácil você se iludir
é muito fácil cair numa armadilha que você é o centro do universo. Quando você fala eu sou consciência, você está dizendo eu sou Deus, mas só que você não sente isso e você não é Deus. Você está participando de Deus, né? Então, essa forma também, ela propicia uma humildade maior. Porque eu vejo, Maurício, só concluindo, Dona, certo, eu vejo certo. muito discurso aí, até, eu não sei se foi no Grupo Vida, alguém colocou, a forma que os professores do Advaita ensinam me parece arrogante. Ninguém fala isso, sabe? Mas me parece muito arrogante, porque passa ali é o centro, passa a ideia de que o centro está ali, o protagonista está ali, entendeu? Não passa humildade. E é algo assim, eu sei tudo e você não sabe nada e de repente você vai chegar nessa sabedoria que eu tenho e não sei o que é eu, cara. Tem. Então, é perigoso. E já a devoção há uma chance maior, não que você esteja totalmente livre, porque de repente você pode também dizer que você é o escolhido de Deus, você é o preferido de Deus, e aí ferrou do mesmo jeito. Então a gente tem esse vício, né, de querer ocupar um lugar, né? Então é esse o perigo, mas me parece que seria mais assim propício a uma certa humildade, o reconhecimento que você participa de algo maior. E não que você é este algo maior. Pode falar, dona. Ó, a devoção, ela tem um risco que eu acho legal dizer aqui, da você ficar inebriado, né? Como se fosse um mantra, né? A devoção com um mantra, por exemplo, né? Ela pode se tornar algo assim, como se fosse uma droga, uma cachaça mesmo, um álcool, né? Mas Ah, você fala, é, não, você repetir o nome de Deus, aquela coisa, né? Hare Krishna, esse tipo de coisa. oi? Fazer É, japa, né? qualquer, O Hare Krishna que fica falando muito o mantra, não, o Maha Mantra, né? Hare Hare, é, Hare qualquer, Krishna. essas repetições que os Sim. mantras, né, Só que aí, é, Donner, aí eu faz, né? vou dizer para você, né? A gente tem que ver o que que a gente tem mais afinidade. Por Só queria dizer exemplo, outra coisa também, que é o lado bom, viu? Depois eu... tá, mas vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, pode chegar uma pessoa do Advaita e da não dualidade, um budista, e falar, pô, esse povo aqui é ignorante. O povo aqui não diz nada com nada, o Maurício é um cara que não sabe porcaria nenhuma, entendeu? Para mim não faz sentido nenhum o que esse cara tá falando e tal. Beleza. Por quê? Ele está alinhado com aquele, né, tipo de proposta, se encontrou ali, beleza. O cara que vai falar o mantra pode estar se sentindo muito bem, como pode também estar se enganando. Eu acho que tudo, Dori, tem esses dois aspectos, né? Tanto que a gente trouxe também a devoção tem um aspecto, talvez, né? Em primeiro momento a gente fala, pô, a pessoa que é devota é mais humilde, mas ela pode se tornar um fariseu, por exemplo. Na época de Cristo, o fariseu é um cara religioso que só que ele achava que ele já tinha um pedaço do céu, já Deus já tinha, né? Era um representante de Deus. Então a questão é quando você se você assume uma posição, né? De egóica, né? Então Só nisso que você falou, eu sinto e, vou dizer assim, compreendo dessa maneira, assim, que todo caminho pode ser uma faca de dois maravilhoso. gumes, né? Uma faca de dois gumes. Ela pode ser maravilhosa e pode ser uma cilada, né? Você pode... Só de perceber isso, você já fica assim, sem querer contar vantagem, mas também você não cai assim, né?
cabeça. Quando a gente começa a complicar, quando a gente começa a tornar cada vez mais complexo, a coisa tende a acontecer uma confusão e um tropeço, tá? Agora, se a gente pegar algo muito simples, que é isso que eu estou falando, ó, eu até pedi para vocês escreverem aí. Ó, eu reconheço que não foi pela minha vontade que a existência está acontecendo. Não, não foi. Eu reconheço que não é pela minha vontade que eu passei a existir, né? Eu reconheço também que na vida, a forma que as coisas se dão, o alimento servindo para manter o corpo, a água servindo para manter o corpo, o ar servindo para manter o corpo, o sangue correndo na veia. Isso tudo tem algo assim muito inteligente, É, né? só de observar isso aí, Maurício, já se morrer aqui agora, esse corpo aqui caísse aqui agora, já valeu a pena. Ué. Já, eu sinto assim. Sim, agora é algo muito simples que eu quero dizer, né? É você reconhecer isso. Agora, se você reconhece isso, você também reconhece que isso não partiu de você, como pessoa, que você se reconhece como uma pessoa, né, Valéria? Outro dia a gente conversou, a Valéria conversou um tempo atrás comigo, né? Ué, mas tem algo errado eu me sentir que eu sou alguém, que eu sou uma pessoa? Eu sinto que eu sou uma pessoa, né? Eu sinto que eu sou um eu sinto que eu sou. Agora, mas quem é você? Eu não sei o que que eu sou, mas eu sinto que eu sou alguém, eu sinto. Então, o sentimento não tem explicação, né? Agora, a gente sentindo que é uma pessoa, a gente também sente que a gente existe, mas não pela nossa vontade. E é louco, é um mistério, porque é louco. De repente, a vida inventou, ou algo maior, ou Deus, ou sei lá o quê, que unindo duas células, não só o ser humano, mas os seres vivos, né? Aquilo vira um outro ser humano, cara. Isso é louco demais, isso é louco demais. Agora, foi você que fez a célula? Foi algum ser humano, algum cientista que fez o espermatozoide, fez o óvulo? Eles podem fazer fertilização, né? A ciência entra com os recursos dela, mas a base ninguém faz, cara. A base, né? A célula. Alguém conseguiu fazer do nada um espermatozoide, um óvulo do nada. Não, né? É um processo que a gente não sabe como que aconteceu esse processo. Então, isso é um mistério, né? Então, é só esse reconhecimento. E aí começa a se aproximar genuinamente na experiência direta disso que é esse mistério. Primeiro você tem que reconhecer o mistério. E depois começar a estabelecer novamente vínculo com isso. E o que é isso? Se lembrar. Se lembrar. Maurício, eu reconhecer o mistério já tem um tempinho que já acontece comigo, isso aí. Mas esse vínculo aí, essa intimidade nesse nível que você está apontando, né? Uhum. Eu posso falar que eu tenho essa sede, essa vontade, mas Beleza, pratica. Então, procurando vamos é praticar como junto. se fosse. Eu também, Hã? eu também não tenho essa plenitude toda, dessa intimidade toda. Mas a gente tem como iniciar isso, tá? Agora, só voltando aqui, a Lilian falou, toda invenção e tecnologia é uma tentativa de imitar a natureza. Porque a base é a natureza. E qual que é a matéria? É a natureza. Você está, por exemplo, a medicina. Qual que é a matéria da medicina? O organismo humano. A matéria do que ela se ocupa? Ela se ocupa de manter, pelas drogas, né? Pelos vários instrumentos que a medicina descobriu ao longo do tempo, ela se dedica a manter o organismo humano saudável. Ponto. Mas a base, a medicina não construiu o organismo humano. Ela não sabe nem começar a fazer o organismo humano.
Não é como tirar um coelho de uma cartola. Não tem de onde tirar, a não sei que você já tem uma célula, célula tronco, etc, etc, que é a matéria, né? No caso, o, o alicerce da construção, né? O que que acontece? Ó, eu te dou tijolo, dou cimento, dou ferro, aí você faz a casa. Agora, sem material nenhum, como é que você vai fazer essa casa? Então, é exatamente o papel, né, que a Lilian trouxe aí, de imitar a natureza no sentido de manter aquilo com os recursos tecnológicos possíveis, que vão se apresentando através das experiências, né, das descobertas científicas, etc. Agora, essa questão do mistério é uma coisa mais antiga, aqui que os padres do deserto, que eu já tinha falado, né, uns satsangs atrás, que é a experiência do luminoso, a experiência fundadora da espiritualidade, definindo como presença do mistério, que é simultaneamente terrível e atraente, no mesmo movimento. Sentimos-nos atraídos e rechaçados. Então, a vida, ao mesmo tempo que ela cria, né, o fato da existência, ao mesmo tempo que ela cria uma possibilidade de inclusão, de você ficar íntimo, né, você admirar, você se você ficar perplexo, né? Mas isso no bom sentido, né? Você atrai pela beleza, pela perfeição das coisas, ao mesmo tempo dá medo, porque você não sabe o que que é. Então, o desconhecido está associado a medo, o mistério está associado ao medo. Então, é essa dicotomia que a gente está vivendo, né? Que nem você falou, eu tenho assim um início de intimidade, mas ao mesmo tempo a gente sente uma repulsa, não uma repulsa, a gente é rechaçado. Porque você tem medo do aniquilamento, né? Mas ao mesmo tempo você quer, você se sente atraído. Então essa relação nossa com a existência ou com a própria vida, né, de buscar sentido, de buscar entendimento, de buscar você querer definir o que é, para ver se você exerce algum tipo de controle sobre isso, porque isso te deixa apavorado, apavorado. E ao mesmo tempo te deixa embasbacado. Você fica olhando, você fica ouvindo uma cigarra cantar, ó, que coisa linda. Você vê o pôr do sol, olha que coisa linda. Aí eu entro na cachoeira, olha que coisa gostosa. Olha que coisa... Mas como que isso aqui surgiu, cara? Isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Ao mesmo tempo que é atraente, é terrível. E aí eu lembro do Ramakrishna, né? Que a gente está lendo, chegou meu livro aqui, o Evangelho de Ramakrishna, que a Lili pediu também, né? Já chegou o seu, Lili? Maurício, aqui demora para caramba. Eu acho que daqui Ah, uns 10 dias, 15, eu acho. eu imaginei mesmo. E lá ele fala, né? É legal você ler a história, tudo, né? E quando ele tem esse contato, né, com a mãe divina, tal, porque ali é uma situação sui generis, né? É uma pessoa que tem assim arrebatamentos a todo momento. E aí ele consegue ver na imagem terrível de Kali, né? Porque Kali é assim uma deusa, né? Uma representação da mãe divina, ou o aspecto divino de Deus, divino, o aspecto feminino da divindade, aí entra essa palavra, mas ao mesmo tempo ela é ameaçadora, porque ela tem um punhal numa mão manchado de sangue. Ela tem um colar de crânios. Ela tem uma cinta de ossos de braço humano.
né? Ela tem outros adereços, ela fica com a língua para fora, toda negra, com o olho vermelho, é como se fosse assim, é um demônio, cara. Mas aí o Ramakrishna consegue ver a maternidade dela, nela, né? Então ele começa a amar essa figura terrível, porque no fim ele vai é, se aprofundando ali e reconhecendo a maternidade desse aspecto terrível, né? E essa maternidade é o aspecto atraente que a gente está sentindo. E ele se apaixona por Kali, né? Então ele vê nas mulheres, todas as mulheres, ele reconhece a mãe divina em cada uma, né, das mulheres. Ele louva as mulheres. Então ele é um louco de Deus, né? É um tipo São Francisco, tem também no budismo, né? Que é o Milarepa, aqueles loucos, o cara, né? Solto, mas ele tem essas experiências. Então isso resume muito bem a imagem de Kali, né? Que é apavorante, mas ao mesmo tempo acolhedora, né? Mas ele soube ler isso nela, nessa imagem. E a imagem, ela invoca algo real. Então, a questão lá também é uma faca de dois gumes, né? Você ficar olhando para a imagem, ou você vai ter uma idolatria, que não é o caso, ou você vai conseguir se referenciar na imagem para recordar da realidade, né? Que é como se fosse uma foto. Você olha a foto, ou você está vendo a pessoa, ou você está se lembrando da pessoa. Você sabe que a foto não é a pessoa, né? Tem uma grande diferença. Mas as pessoas geralmente confundem a imagem com o objeto em si, né? Ou o ser em si. Não é, é uma referência. Mas, As práticas são meios, né? As são meios práticas são hábeis, meios. né? Meios hábeis de conduzir, né? Então, resumo da ópera, né? Ah, colocar em prática essa intimidade, aquela imagem que eu acho bonita, né? É você começar a ver Deus nas coisas que você ama. Como é que você vai amar a Deus? Como é que você vai é, sentir uma conexão com Deus? Porque é Deus, aquilo que você ama é Deus. Por exemplo, a Edilita, ó, minha filha chegou de viagem. Olha o que ela está sentindo, né? Deus chegou, entende? Viu, Ednito? Você vai ver depois, né? Então você fala, na verdade, é Deus que chegou. Então eu vou lá receber Deus, porque eu amo Deus. E aí Deus é real, não é um conceito. Deus é uma experiência direta a partir de um reconhecimento que o amor que você sente por aquela pessoa é que Deus se apresenta como aquela pessoa. Então Deus é a representação da realidade capaz de fazer você amar essa mesma realidade. Se você ama alguém, você ama a Deus, porque não há esse alguém, o que há é Deus. Então você vê Deus, experienciar Deus nos sentimentos que você tem no dia a dia com as pessoas. E que eu achei muito bonito, né? Muito assim, uma um apontamento muito preciso quando o Marcelo, né, Paiva falou que o Arjuna, né, a gente já sabia dessa circunstância que o Krishna se mostrou para ele como, né, o, a imagem, a presença transcendente, né, da totalidade, e ele vem e fala, eu não compreendo, não consigo entender, isso aí está me deixando, né, tumultuando tudo, não aguento essa grandiosidade, né? Exatamente.
Exatamente. Se você se coloca assim, né? Todos os nossos amores são lembranças do amor de Deus, né? Se você reconhece, né, a presença do amor naquilo que faz gerar amor em você, aquilo é Deus. Aí Deus passa a ser uma experiência. É muito simples. Então, essa imagem toda que o Krishna estava. O Arjuna falou: Puta, não dá para mim, demais para mim. Aí o Krishna volta a ser quem? Krishna. E quem é o Krishna? O amigo dele. E quando ele está como amigo do Arjuna, o Arjuna reconhece Deus como aquele amigo. Um amigo que ele ama, um amigo que ele confia, um amigo que ele pede orientação e ele confia na orientação que o amigo dá, porque o amigo também o ama, né? Quando você confia numa orientação de alguém, quando você sabe que aquele alguém ama você, não vai te trair. Então, essa confiança mútua gera o quê? Gera a experiência de Deus. Então, Deus é ação. Deus é algo real, algo que existe. E a gente transportar da ideia para a realidade, para os movimentos da existência, algo que só pode ser a própria existência e aquilo que tornou essa existência possível, você começa a ter uma intimidade com Deus. Você começa a ter uma relação com Deus. Porque você reconhece Deus nas coisas mais corriqueiras, mais comuns. Né? Uma cigarra canta, é Deus que canta. Né? E quem ouve? É Deus que ouve. E aí as coisas vão ficando só uma coisa só. Só uma coisa só. E aí vem a serenidade. O que que a serenidade é, dona? Serenidade é Deus. Então, aquela frase tudo é Deus, ela passa do nível intelectual, que não quer dizer nada, absolutamente nada, para o nível experiencial, que quer dizer tudo. E não comporta explicação, porque é uma experiência direta, não precisa ser explicado, porque você reconhece pelo simples fato de experienciar. Não precisa mais nada, experienciar já é o suficiente, né? É só você reconhecer na própria experiência que você não é que está fazendo a experiência, tornando a experiência possível, a existência possível. A existência deriva de algo maior, que não está sob o nosso controle. Mas nós podemos confiar nesse algo maior e podemos nos entregar para esse algo maior. E podemos, Ednita, que vai ver depois esse vídeo, podemos nos reconectar com esse algo maior, né? E, por fim, né, reverenciar, nos devotar, né? Então, o que é a devoção? É o reconhecimento de que isso só é possível não pela minha vontade, que o amor só é possível não pela minha vontade, que as coisas que eu amo só são possíveis não pela minha vontade, que as pessoas que me amam só são possíveis não pela minha vontade. Então, a existência do amor, a existência do acolhimento, a existência da serenidade, a existência da paz, que é uma comunhão, não é algo solitário, isolado, individualizado. Então, o que que a real não dualidade está no movimento das multiplicidades se interconectando. O amor é algo que é retribuído
Então, é um movimento de ir e vir, né? Esse movimento cósmico é Deus. Todos os nossos amores são lembranças do amor por Deus. Agora, isso tem que ser uma prática. Não é de um dia para a noite que a gente vai desmontar esse ídolo, né, que a gente construiu de conceitual, né? Então, mas eu acho que aqui pelo satsang já deu para a gente começar a estabelecer uma experiência com a realidade maior, né, da qual nós participamos. Nós somos convidados. Não que nós aceitamos ou não o convite, talvez nós não nem expressamos, né? Nem tenhamos essa oportunidade de escolher ou não, mas por quê? Porque a gente sabe que não dependeu de nós. É isso, está acontecendo, está acontecendo. Independente de nós. Então, é dependente de algo maior. E a gente vai tornar esse algo maior um amigo, inicialmente. Alguém que a gente pode contar, alguém que a gente pode conversar. Comece a conversar. Nossa, o que que eu faço? Nossa, que chama por algum nome, mas um nome que já é um nome íntimo, né? Meu querido, não é? Ô meu querido, e agora? Ô meu querido, me dá uma luz aqui. Ô meu querido, aí você vai estabelecendo, né? Numa simplicidade, a lembrança daquilo que é mais íntimo em você. E aí você está voltando para onde? Para casa.